Os 3-0 do Flamengo sobre o Independiente Del Valle valeram ao Flamengo o terceiro troféu no intervalo de 10 dias. Supercopa do Brasil. Em Brasília, o Flamengo fez 3-0 no Atlético Paranaense. Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu de virada o Boa Vista, colocando em campo o seu time reserva. 9 reservas jogaram aquela partida contra o Boa Vista no sábado passado. E agora, 3-0 no Maracanã, mais uma vez lotado, sobre o bom time do Independiente Del Valle, e o Flamengo ganha a Recopa Sul-Americana. Os números desse jogo, as estatísticas dessa partida, você pode acompanhar aqui embaixo no vídeo, elas vão passando aqui enquanto a gente vai analisando a partida e todo esse contexto, e são números do OneFootball. É o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição do vídeo logo embaixo. Você pode baixar, pode acessar aqui o link e fazer o download do OneFootball. Pois é, mas qual foi a relevância dessa vitória? Além de recuperar parcialmente uma imagem desgastada que o Flamengo tem no cenário internacional aqui no nosso continente, por conta de vários vexames protagonizados em Libertadores, em Copa Sul-Americana, derrota para a América do México quando tinha 4-2 de vantagem, perde por 3-0, eliminação para Defensor do Uruguai, perder para o Palestino do Chile, ser eliminado em fase de grupos, teve de tudo. O Flamengo protagonizou campanhas ridículas nesse século, nesse 21, em competições da Conmebol. É o atual campeão da Libertadores, e a conquistou daquela maneira épica contra o River Plate com os 2 gols no final lá em Lima, e agora ganha a Recopa com autoridade. O Del Valle é um bom time. É um bom time. Quem viu seus jogos já no ano passado, quando eliminou o Corinthians com autoridade jogando em São Paulo, e viu o jogo de Quito, percebeu isso. Mas tinha altitude, a arbitragem atrapalhou o Flamengo. É verdade. A arbitragem deu motivos para reclamações do time carioca e a altitude pesa favoravelmente para o time local. Mas o Del Valle jogou melhor que o Flamengo naqueles 2-2. Tirando a parte aí, a questão da arbitragem, a lesão do Bruno Henrique e tudo mais, o goleiro não foi punido, etc. e tal, o Del Valle jogou melhor. Finalizou mais, teve mais a bola. E, evidentemente, quando o Ilharão foi expulso do Maracanã, no jogo dessa noite de quarta-feira, aos 23 minutos do primeiro tempo, e foi corretíssima a expulsão, com auxílio do árbitro de vídeo, inclusive, claro que o cenário era muito preocupante para o Flamengo, embora já vencesse por 1-0 com o gol do Gabigol. Só que o Camisa 9, ele fez seu melhor jogo pelo Flamengo, sem dúvida alguma. Liderança técnica, assumindo a responsabilidade, perturbando a defesa adversária sozinho contra 3 adversários, 4 adversários, contando o goleiro em alguns momentos, levando o time ao ataque, marcando sozinho saída de bola. Foi um lutador, um guerreiro ao mesmo tempo, tecnicamente com uma grande atuação. Já tinha feito bons lances antes, quando estava junto com o Pedro ainda em campo. O Pedro sai para que o Thiago Maia o substitua com o intuito de o Jorge Jesus, o técnico, recompor ao meio-campo pela expulsão do Arão. E ainda assim o Gabigol continuou jogando bem. E muitas vezes isolado. O Flamengo montou 2 linhas de 4, protegeu sua defesa e deixou só o Gabriel à frente. E o segundo gol no segundo tempo acontece, por intermédio de Gerson, e uma outra jogada do Gabigol. Depois ainda veio o Vitinho do banco para dar um passe para o Gerson fazer 3-0, deu um bom chute também e tal. Mas foi uma grande atuação do Gabriel Barbosa, como também jogaram bem outros tantos jogadores, como o caso do Everton Ribeiro, o goleiro Diego Alves, a defesa cara a cara com o Faravelli no início do segundo tempo, quando o atacante, o meio adversário, entrou livre na área do Flamengo. O Diego fez uma defesa espetacular. Ali, se acontece um empate, as coisas poderiam se complicar para o Flamengo. Então, o que tivemos foi o Flamengo mostrando que é mais forte do que a gente imaginava. E por que eu digo isso? Porque as condições se transformaram tremendamente durante o jogo e elas ficaram muito adversas, e o time ainda assim jogou bem, manteve o controle, não permitia ao Del Valle que finalizasse praticamente. O primeiro chute a gol do Del Valle foi aos 38 minutos de jogo. E o time já estava desde os 23 minutos, ou seja, 15 minutos antes, já tinha um homem a mais. E foram só 2 arremates no primeiro tempo. O Flamengo não deixava o Del Valle criar situações reais de perigo. Foram 2 chutes de fora da área, inclusive. E no segundo tempo o Flamengo amplia o placar. No final, o Cabeças, o atacante do Del Valle, foi expulso também, aos 40 do segundo tempo, quando já estava 2-0, o Flamengo ampliou o placar. Então foi uma vitória muito importante para a recuperação do cenário da imagem do Flamengo no cenário internacional aqui no continente. Foi uma vitória que valeu a 3ª taça em 10 dias, isso é muito relevante. O Jorge Jesus, gente, tem agora 5 troféus pelo Flamengo e 4 derrotas. Ele tem mais títulos, mais taças do que derrotas, é impressionante. E o Flamengo mostrou que é mais forte do que se imaginava, por quê?
numa condição muito adversa, ele reagiu muito bem e jogou muito bem. Aquela ideia do time banana de 2017, 2018, time que perdia e não ligava, isso ficou, ao que tudo indica, definitivamente para trás. Esse time é realmente muito poderoso, muito forte, e o torcedor rubro-negro tem todos os motivos para ficar orgulhoso pelo comportamento dos seus atletas, pela forma como se comportam e pela maneira, claro, como vencem jogos e a frequência com a qual eles erguem taças para a alegria de uma torcida que ficou um bom tempo vendo o time entrar em campo e não conseguindo corresponder e deixando muito a desejar. E aí a gente pode até voltar ao período que citei dos fiascos internacionais acumulados nesse século XXI. As coisas, ao que tudo indica, mudaram radicalmente pelos lados do rubro-negro do Rio de Janeiro. Saudações!